Hoje é dia de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e a Rural Business preparou um estudo exclusivo que antecipa os possíveis números para a soja e para o milho, mostrando por que o mercado pode estar olhando para os indicadores errados. Na soja, vamos mostrar por que os fundamentos que realmente vão definir os preços podem estar muito além dos dados que serão divulgados nesta terça-feira. No milho, a atenção está voltada para um verdadeiro combo de informações, que envolve área plantada, estoques e produção, e que podem esconder surpresas capazes de mexer com o mercado internacional. E na busca pela verdade, você verá algo inédito. A nossa equipe de pecuária coloca frente a frente os argumentos de quem diz que a China é quem determina o valor do boi gordo aqui no Brasil e revela os fatos que podem mudar completamente essa visão. No café, você vai entender por que as chuvas estão transformando o produto de qualidade num verdadeiro ouro negro e aumentando o desespero de compradores e exportadores. No leite, nós vamos separar os fatos da narrativa sobre a ameaça da Argentina de recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas antidumping brasileiras e mostrar o que realmente pode mudar para o produtor. E ainda vamos revelar os movimentos silenciosos nas exportações brasileiras de carne de frango e bovina para as Filipinas. Um mercado que cresce de forma consistente e pode ganhar cada vez mais importância. É a força dos pequenos que surpreende quem não opera com informação profissional. E claro, como sempre, vamos te mostrar como está a movimentação online das bolsas de Chicago e na B3 para soja, milho, café e boi, além dos alertas exclusivos para os mercados de grãos e proteína animal. Está começando mais uma edição da Rural Business TV, informação investigativa de verdade para você que opera no agronegócio, decidir hoje e sair na frente amanhã. 12:02, estamos ao vivo. É só rodar a vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa com bastante sinceridade. Quero sinceridade da sua parte. Você acredita que a China é quem realmente manda no preço da arroba aqui no Brasil? Já parou para pensar que essa pode ser mais uma narrativa conveniente para quem precisa comprar boi mais barato? Pois é. A equipe de pecuária da Rural Business coloca frente a frente os argumentos dos frigoríficos exportadores e, pela primeira vez, desmonta cada um deles com números e exemplos práticos, deixando que você, a partir daí, tire as suas próprias conclusões. O mercado costuma afirmar que basta a China interromper as compras para sobrar carne, pressionar os frigoríficos e derrubar imediatamente o preço da arroba. Afinal, cerca de 15% da produção brasileira segue para o mercado chinês. E esse, segundo os exportadores, seria um peso suficiente para determinar toda a formação de preços. Mas será que essa conta fecha? A Rural Business mostra como funciona na prática a estrutura das exportações brasileiras. Quantas plantas realmente atendem a China? E apresenta uma simulação que vai mudar completamente a sua forma de enxergar essa dependência. Vamos mostrar o que efetivamente esse cliente fictício nessa simulação pode representar no impacto financeiro dos frigoríficos. Essa análise também revela como funcionam os contratos dos importadores chineses e explica por que as compras são escalonadas ao longo do ano. E levanta uma pergunta que pode mudar toda a interpretação sobre a chamada cota China. Será que existe, de fato, uma crise de demanda ou apenas uma pausa planejada nas compras? E tem mais. Nós vamos lembrar um fator que está sendo completamente ignorado pelo mercado. Como se não bastasse a Copa do Mundo, tem também o aumento do consumo interno durante as festas juninas e também julinas, capaz de absorver parte importante da carne que muitos dizem ficar sem destino.
No fim, a grande questão que a Rural Business coloca para você, que opera na cadeia produtiva da carne, é: quem realmente coloca preço no boi e na vaca gorda? Será que a China tem de fato todo esse poder? Ou o que determina o valor do seu gado é algo que está bem mais perto, aí no pasto? Conhecer a resposta e entender os fundamentos que levam a ela é a linha que separa os que vão ganhar dinheiro com pecuária daqueles que vão amargar severos prejuízos pelos próximos meses e anos. A China realmente manda no preço do boi gordo no Brasil ou essa é mais uma narrativa construída por quem precisa comprar gado cada vez mais barato, hein? Na análise que está no ar, a equipe de pecuária da Rural Business coloca frente a frente os dois lados dessa discussão. Nós vamos mostrar os argumentos de quem afirma que a China determina o valor da arroba, explicar as contas usadas pelo mercado para defender essa tese e revelar por que a interrupção das compras chinesas é tratada como um fator decisivo para os preços. Mas a análise, claro, não para por aí. A Rural Business desmonta essa lógica. Apresenta uma simulação inédita com uma empresa frigorífica fictícia para medir o impacto real da perda temporária do mercado chinês e mostra por que esse efeito pode ser muito menor do que parece. Você também vai entender como funcionam os contratos na modalidade guarda-chuva, por que a chamada cota China pode servir como instrumento de pressão sobre o mercado e qual é, na visão da Rural Business, o verdadeiro fator que determina o preço do seu boi gordo. No final, a conclusão é sua. Quem põe preço na arroba? A China ou a falta de oferta de gado? Essa resposta pode mudar a forma como você enxerga o mercado daqui para frente. E aqui está o título da análise que você encontra em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Afinal, a China manda no valor pago pelo boi no Brasil? E se você olhar para baixo, olha aqui, a bobagem do mês. Frigoríficos pararam de exportar para a China. Você vai encontrar análises que se aprofundam nessa questão, porque a nossa equipe de pecuária está empenhada em esclarecer a verdade dos fatos para você, para não ser enrolado em conversa fiada da tal cota China. Então, acesse essas análises que estão disponíveis para você, tanto em texto quanto em vídeo. Mas você já sabe que somente os assinantes da Rural Business têm acesso a esse conteúdo na íntegra. E não apenas das análises, mas as ferramentas exclusivas que vão te proporcionar um salto de qualidade na hora de tomar a sua decisão. Então, eu te convido a acessar esse QR Code aqui na tela. Você pode acessar esse QR Code que vai te levar diretamente ao link para poder se tornar um assinante. Isso se você estiver assistindo pela TV. Mas se você estiver assistindo a Rural Business TV pelo celular, faça um print agora dessa tela, porque ao abrir a imagem na captura, a imagem da captura na sua galeria, o sistema do seu celular vai reconhecer automaticamente o QR Code e aí te oferece a opção de abrir o link. Viu como é fácil? Tem informação profissional todos os dias na mão? É isso. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi? Agora, vamos aqui direto para a Bolsa de Chicago. Vamos abrir. Você sabe que na RB Pro+, você tem acesso online à Bolsa de Chicago, à Bolsa Brasileira B3 e as principais bolsas do mundo. Então, vamos aqui direto, gado vivo, neste momento, saber como é que está operando. Aqui, somente o contrato com vencimento em junho, operando em alta de 0,35. Lembrando que para o gado vivo são centavos de dólar por libra peso. Então, o contrato com vencimento em junho a 257,75. E como eu te disse, você está vendo na tela, alta de 0,35. Agosto em queda de 0,475, operando neste momento a 243,1. Outubro a 237 centavos de dólar por libra peso, queda de 0,375. E dezembro a 236,625, queda de 0,325. E os demais contratos com vencimento em 2027, até outubro, você está vendo aí com queda. Neste momento, mercado futuro, pregão online na Bolsa de Chicago para você na tela. E da Bolsa de Chicago, você tendo a RB Pro+, você também acessa a B3, como é que está operando neste momento. E vamos aqui
ao boi na B3, mercado futuro do boi, operando em queda também neste momento de 1,99%, com arroba R$ 331,85. Portanto, neste momento, mercado futuro boi na B3 operando em queda. E aí fica o alerta para você. Nós temos também uma análise especial que explica como é o funcionamento real da Bolsa Brasileira B3 para esse mercado do boi gordo. Então, se você acredita que são os pecuaristas, né, que mandam ali, que comandam o movimento na Bolsa, eu recomendo que você assista essa análise, viu? Procure análise no nosso sistema que você vai se surpreender de como efetivamente funciona a Bolsa Brasileira B3, mercado futuro do boi gordo. Então, muito cuidado nessas operações, hein? Tem muito frigorífico operando, tem muita gente ali especulando. Claro, bolsa é especulação, claro, mas muita atenção. E tem alerta importante para você que opera com pecuária. Vamos aqui sair da B3 para a gente poder acessar. Você tem, além das análises diárias, os alertas, né, que te pontuam aí o que de mais importante está acontecendo nas principais regiões produtoras do Brasil, no Brasil como um todo, na América do Sul, aqui, Mercosul, países importantes como Estados Unidos, Austrália. Então, vamos lá saber o que está acontecendo neste momento. Alerta de mercado, gado gordo Santa Catarina. Atenção, você que opera com pecuária de corte em Santa Catarina. Boi e vaca gorda voltam a aumentar a diferença de preço. Vamos abrir aqui esse alerta para, junto comigo, você conferir o que aponta a nossa equipe de pecuária. A diferença entre os valores pagos pela arroba do boi gordo e da vaca gorda voltou a crescer em Santa Catarina. É o acumulado de 1º a 26 de junho, esse levantamento. E aí o ágio entre as duas matérias-primas atingiu 5,8%, ou R$ 20,38 por arroba. Já que o boi gordo, lembrando que sempre são animais de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, foi negociado pela média de R$ 370,76, enquanto que a vaca gorda, também de classificação BB, por R$ 350,38. E aí, você tem, portanto, a diferença, né, o ágio do preço pago pelo boi e a vaca gorda em Santa Catarina nesse intervalo de 26 dias de junho. Portanto, ano passado estava 5,1% a diferença e agora 5,8%. Ainda é, né, a segunda maior diferença nesse intervalo de 5 anos analisados. Eu vi esse 10,5% aqui, que foi o maior valor nesse intervalo de 5 anos. Então, portanto, 5,8% o ágio agora do boi para a vaca gorda no estado de Santa Catarina. E você tem aqui informações diárias, regionais, para poder acompanhar o que está acontecendo aí no seu estado. Parcial de junho, vamos aqui, mais um estado, capacidade de repor boi magro não atinge patamar ideal em Goiás. Então, vamos aqui a mais uma investigação da nossa equipe, que traz aqui o que aconteceu entre os dias 1º e 29 de junho, praticamente o mês todo, né? Lembrando que a capacidade ideal de repor boi magro é de 1,5 cabeça para um boi gordo. Então, nesse intervalo, ficou 1,3 e não 1,5. Como você está vendo aqui, o boi magro, o boi gordo, né, a arroba foi negociada pela média entre os dias 1º e 29 de junho, no estado de Goiás, a R$ 352,72 a arroba. Isso, lembrando, animais de classificação BB. E o boi magro, também de classificação BB, cotado a R$ 4.895 a cabeça, o que dá aí essa reposição de 1,3. Portanto, a menor, né, dos últimos 5 anos analisados. Então, você vê que se aproximou da reposição ideal em 2024, né, nesse intervalo, que estava 1,48. A reposição ideal é 1,5 e agora 1,3. Portanto, uma informação importante para você que opera com pecuária no estado de Goiás. 12h e 14 minutos, vamos a um intervalo bem rapidinho, porque na volta o assunto é o tão aguardado relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a nova safra de grãos do país. Será que o mercado está interpretando corretamente esse relatório do USDA ou está caindo em mais uma armadilha? A Rural Business mostra os números que realmente importam para a soja e para o milho e revela onde podem estar as maiores surpresas desta terça-feira.
Você já sabe como acessar a RB Pro Mais? Ainda não? Então fique aqui comigo porque eu vou te mostrar como é super simples. Bora lá? Primeiro, acesse o endereço pro.ruralbusiness.com.br. Depois de fazer o login, a plataforma vai te guiar por um assistente de configuração em apenas 8 passos. E olha, isso vai personalizar a sua RB Pro Mais do jeito que você precisa para o seu dia a dia. Olha só como funciona. No primeiro passo, você vai escolher os seus widgets, que são aquelas caixas com as informações mais úteis para você. Em seguida, no segundo passo, vai selecionar as configurações de exibição das análises de mercado em vídeo. No terceiro passo, você configura o carrossel de cotações, que é um scroll onde são exibidas em tempo real as cotações da sua preferência. No quarto passo, você vai ajustar as configurações do Agro Resumo, que é uma tabela detalhada de cotações com comparativos históricos e atualizada em tempo real. Na sequência, no quinto passo, explore a central de gráficos e configure como ficar melhor para você. Esta é uma importante ferramenta que permite visualizar ou comparar históricos de cotações com alta precisão. No sexto passo, você vai configurar como deseja receber as nossas análises de mercado em texto e que são disponibilizadas bem mais cedo do que em vídeo e que te dá a chance de se antecipar ao mercado e tomar decisões ainda no mesmo dia. No sétimo passo, você vai personalizar com cores e sons os alertas de mercado e as notícias publicadas diariamente por nossas equipes de pecuária e de grãos. Assim, você não corre o risco de perder nada importante, não é mesmo? E agora chegamos ao oitavo passo, que é direcionado a você que opera com pecuária. Aqui você vai configurar o mercado atacadista para ter todas as informações atualizadas. Depois de passar por estes 8 passos e configurar a sua RB Pro Mais do seu jeito, você vai assistir a um tutorial rapidinho que te mostra todas as funcionalidades da plataforma. E pronto! A RB Pro Mais já estará personalizada para você começar a usar e lucrar. Ah, quer ajustar melhor a visualização? É só arrastar os widgets como se fosse no Windows. Tudo muito simples e intuitivo. Mas a Rural Business sabe que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então, dá só uma olhadinha nas funcionalidades extras que a RB Pro Mais te oferece. Com a trava de mercado, você vai criar alertas de alta ou de queda nos valores das cotações. E sempre que aquele patamar for atingido, você será avisado. No fórum de discussões, você poderá interagir e trocar experiências com outros usuários da plataforma. Com o Agro Radar é possível cadastrar as cotações da sua região diretamente na plataforma. E com a calculadora de mercado, você faz projeções de lucro baseadas no banco de dados da RB Pro Mais. Chegamos às bolsas.
Que tal ver online as movimentações do mercado futuro nas bolsas nacionais e internacionais para os mercados de grãos e pecuária? A RB ProMais faz isso e você pode ver toda esta movimentação online, seja em forma de gráfico ou no pregão, contrato por contrato sendo negociado. E para tornar a sua experiência ainda melhor, você pode personalizar cores, bordas e fontes. Se precisar alterar a sua senha, dados cadastrais ou visualizar informações do seu plano e os pagamentos, basta ir até a conta de usuário e você vai encontrar tudo lá. Eu não disse que era fácil? Então agora é só aproveitar tudo que a RB ProMais tem a te oferecer e lucrar cada vez mais no agronegócio. Estamos de volta, meio-dia e 21 minutos, ao vivo, direto dos estúdios da Rural Business, levando informação profissional para você que opera no agronegócio. Bom, e hoje é dia de relatório do USDA. E na análise de mercado de soja que está no ar, a nossa equipe de grãos lança uma pergunta. As fortes perdas da soja em Chicago, vistas na segunda-feira, quando abriu o pregão da semana, tem realmente relação com a área de plantio nos Estados Unidos? Ou existe algo muito maior movimentando esse mercado? E o primeiro ponto avaliado por nossa equipe é que o mercado da soja vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Quem está comprado espera um repique para aliviar as perdas e quem está vendido sabe que uma notícia inesperada pode virar o jogo de uma hora para outra. E de acordo com a Rural Business, o que torna esse cenário tão perigoso é que os fundamentos perderam espaço para a insegurança, potencializando a especulação. E na análise que está no ar, a Rural Business apresenta um farto estudo com projeções exclusivas que antecipam os números que podem ser divulgados pelo USDA no relatório desta terça-feira. E diferente do que você vê por aí, de analista tentando adivinhar os dados oficiais, nós mostramos por que eles precisam ser analisados dentro de um contexto muito mais amplo para evitar interpretações equivocadas. A expectativa é de confirmação do aumento da área de soja e da redução da área de milho nos Estados Unidos. Mas será que isso realmente muda o cenário? Os números mostram há meses que a área de soja americana já era projetada para crescer e que, mesmo que o USDA confirme a expectativa média esperada pelo mercado, esse aumento representa apenas um pequeno ajuste sobre uma previsão que já estava precificada. Na produção, o cenário é semelhante. A estimativa média aponta aí para menos de 1 milhão de toneladas acima da projeção anterior do próprio USDA. E na avaliação da Rural Business, números dessa dimensão isoladamente não explicam as fortes perdas registradas na Bolsa de Chicago. Ao mesmo tempo, o estudo mostra que uma eventual redução maior da área de milho pode surpreender o mercado. E considerando a importância do cereal para a agricultura americana, qualquer mudança mais expressiva pode alterar rapidamente o humor dos investidores. Mas o principal alerta desta análise de soja está em outro lugar, num fator que realmente pode mudar o rumo da Bolsa de Chicago. E é justamente a grande incerteza provocada por esse ponto de interrogação que mantém compradores e vendedores em alerta permanente. Enquanto isso, o produtor brasileiro vive uma situação incomum. Chicago pressionada, mas prêmios historicamente elevados sustentando os preços internos, mesmo após 2 safras recordes. E por conta de todo esse cenário completamente diferente, é que a Rural Business tem um alerta que vale ouro neste momento. Então, acesse a análise que traz o relatório do USDA, que pode provocar volatilidade no curto prazo, mas os fundamentos que realmente vão determinar o comportamento do mercado seguem muito além dos números que serão divulgados nesta terça-feira. E para entender essa diferença, que vai fazer justamente se tornar decisivo para você proteger o seu caixa e aproveitar as melhores oportunidades. E está aqui o título da análise: Soja, quer só um conselho?
não se emocione, mantenha a frieza. Mas para isso, você precisa conhecer os números, você precisa saber o que a equipe de grãos da Rural Business investigou para te trazer de forma completa, com base em fundamentos e análises muito criteriosas, os números para você ficar com mais serenidade aí na hora de tomar a sua decisão e realmente manter o sangue frio. Falando justamente em Bolsa de Chicago, que a gente falou que ontem perdas absurdas. Você que acompanha a Rural Business TV viu, né? A Bolsa despencando. Vamos saber como é que está operando neste momento a Bolsa de Chicago? Vamos aqui abrir na tela a soja. Como é que está nesta queda? E quedas não tão expressivas quanto ontem, mas bastante importantes aqui. Lembrando que o contrato de soja na Bolsa de Chicago são centavos de dólar por bushel. Então, o contrato com vencimento em julho a 11 dólares e 4 cents,5, queda de 4,25. Agosto a 11 dólares e 12 cents,5, queda de 6,75. Setembro a 11 dólares e 15 cents,75, queda de 8,25. E novembro, a 11 dólares e 30 cents por bushel, queda de 9. E você vê aí os demais contratos, né, com vencimento em 2027, operando neste momento em queda só lá em setembro, com uma leve alta de 1,5. Portanto, neste momento, a soja operando em queda na Bolsa de Chicago. Vamos aqui o complexo soja, vamos para o farelo. Lembrando que são dólares por tonelada curta, também operando em queda na Bolsa de Chicago, repetindo o movimento de ontem, né, de queda. Mantém aí a queda na Bolsa de Chicago, pelo menos na manhã desta terça-feira. Lembrando que às 13 horas, pelo horário de Brasília, serão divulgados esses dois relatórios do USDA. Então, importante você já acompanhar aqui os alertas de mercado que a equipe de grãos já está publicando em nossas plataformas. Mas vamos aqui a reação da Bolsa de Chicago para o farelo. Veja aqui o contrato com vencimento em julho a 303,1, queda de 1,6. Agosto a 300,9, queda de 2,9. Setembro a 298,7, queda de 2,6. Outubro a 296,7, queda de 2,8. E dezembro a 299,8, queda de 3. E todos os demais contratos com vencimento em 2027, você pode ver aqui na tela, operando em queda neste momento, mercado, o pregão da Bolsa de Chicago online para você. Então, vamos lá, fechando o complexo soja, vamos aqui para o óleo. O óleo de soja, saber como é que está operando também em queda. Então, soja, farelo e óleo, o complexo soja como um todo operando em queda neste momento na Bolsa de Chicago. Veja aqui o contrato com vencimento em julho, lembrando que o óleo são centavos de dólar por libra, operando com queda de 2,23 a 66,84. Agosto, queda de 2,28, operando a 66,58. Setembro, a 66,17, queda de 1,87. O vencimento em outubro a 65,57, queda de 1,64. E o contrato com vencimento em dezembro para o óleo de soja a 65,17, operando com queda de 1,48. E, olhando aqui para baixo, todos os contratos com vencimento em 2027, também neste momento, operando em queda para o óleo de soja. Então, é muito importante você se basear nas análises de mercado. Você viu, acabei de te mostrar a visão criteriosa da equipe de grãos da Rural Business sobre o que você está vendo aqui na Bolsa de Chicago. Quais são os movimentos? O que de fato tem provocado essa queda? Há algum fundamento, né, que realmente está impactando isso? Ou é apenas um movimento reativo, né, dos investidores, dos especuladores na Bolsa de Chicago? Então, é fundamental você acompanhar, porque é a análise que vai abrir os seus olhos, de fato, para o que está acontecendo. E depois de mostrar por que o relatório do USDA pode não ser tão decisivo para a soja quanto muita gente imagina, a Rural Business volta as suas atenções para o milho. E aqui sim, os números desta terça-feira podem esconder surpresas capazes de mexer com o mercado.
Enquanto a maioria dos analistas concentra o debate apenas na área de plantio, a nossa equipe de grãos mostra que existe um combo de informações muito mais importante para quem precisa tomar decisões. Com um estudo exclusivo, a nossa equipe de grãos antecipa os principais números que podem ser divulgados pelo USDA nesta terça-feira e revela por que uma pequena redução na área de milho pode ter um peso muito maior do que o mercado está precificando. A expectativa média aponta para uma área semeada abaixo da projeção anterior do próprio USDA. E a depender do tamanho desse corte, a leitura para a oferta da nova safra pode mudar rapidamente. Só que o principal alerta está nos estoques. Além da área plantada, o USDA vai divulgar quanto milho restava armazenado nos Estados Unidos em 1º de junho. E é justamente nesse indicador que a Rural Business acredita que podem surgir as maiores surpresas. Ao cruzar os números esperados pelo mercado com as projeções para o encerramento da temporada, a nossa equipe identifica a possibilidade dos estoques finais ficarem cerca de 9 milhões de toneladas abaixo do que hoje muitos analistas projetam. E se isso começar a ser confirmado, o impacto poderá se estender muito além da safra atual, influenciando também as expectativas para 2027. E ainda existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. O plantio terminou rapidamente porque as condições climáticas foram excelentes ou simplesmente porque havia menos área para plantar? E é justamente esta análise que diferencia uma simples leitura do relatório de uma interpretação profissional do mercado. Por isso, antes de tomar qualquer decisão baseada apenas nos números do USDA, acompanhe a análise completa da Rural Business. Nós vamos mostrar por que não será o único dado que vai mover as cotações, mas sim a combinação entre área plantada, estoques e os fundamentos que realmente podem definir os próximos passos do mercado mundial do milho. Então, viu como tem informação crucial para você que opera profissionalmente com grãos aqui no Brasil, especificamente com milho, ou para você que depende do grão para a criação de gado, enfim, para proteína animal? Então está aqui. E aqui está o título da análise: milho, atenção ao combo que vai embasar decisões no amanhã. Ela está disponível para você tanto em texto quanto em vídeo. E eu convido você a acessar, porque você sabe que todas as análises são exclusivas para assinantes. E eu te convido agora a acessar o QR Code que está aqui na tela, do meu ladinho aqui, tá vendo? Ó, esse QR Code aqui. Se você estiver vendo pela TV, claro, né? Se você estiver assistindo pelo celular, é simples. Faça um print no seu celular, pegue o seu celular, faça um print da imagem, capture a imagem, porque a imagem da captura na sua galeria, o sistema reconhece automaticamente esse QR Code e aí te oferece a opção de abrir o link. E aí você vem para o lado aí dos que realmente conseguem melhores estratégias para aumentar a margem de lucro no agronegócio. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do milho nesta terça-feira, dia de relatório do USDA. Então vamos aqui, começando, claro, com a Bolsa de Chicago. Nós vimos aí, né, tá vendo ainda na tela o óleo de soja confirmando quedas expressivas para o complexo soja. Vamos saber como é que está o milho, se está operando da mesma forma. Só o contrato com vencimento agora em julho operando em alta de 0,75. Lembrando que são centavos de dólar por bushel. Contrato com vencimento em julho é 402,75. Essa alta que você está vendo aí de 0,75. A partir daí, meu amigo, queda. Setembro a 409,25, queda de 1. Dezembro a 428,5, queda de 1,5. E aí você tem os demais contratos, né, operando, veja aqui, maio de 27 operando com queda de 2, né? Então, você tem aí o milho, neste momento, um único contrato operando com leve alta, que é o de julho, mais os demais para 2026 e 2027, todos operando em queda, neste momento, na Bolsa de Chicago. Então, muita atenção, acompanhe as análises e, desde já, acompanhe os alertas que estão sendo publicados pela nossa equipe de grãos, já antecipando informações para você que está aguardando aí o relatório do USDA para a safra de grãos dos Estados Unidos. E olha, o que está chamando a atenção da nossa equipe de grãos nos alertas de mercado, vamos conferir agora, vamos aqui.
Veja em detalhes o que esperar dos relatórios do USDA nesta terça-feira, um alerta publicado logo no início da manhã pela equipe de grãos da Rural Business. A equipe de grãos chama a atenção dos assinantes para esta terça-feira. Logo mais, à 13h, pelo horário de Brasília, serão apresentados 2 relatórios de tirar o fôlego. Um confirmando se os produtores americanos aumentaram ou reduziram a área de plantio para a nova safra de 2026-27 frente ao esperado. Já o outro vai apontar o peso da demanda. Ou seja, quanto os Estados Unidos tinham de soja e milho em seus armazéns em 1º de junho, fechando aí 9 meses da atual safra de 2025-26. Um número, lembra que a nossa equipe, com peso para interferir no quadro de oferta e demanda da nova temporada. Para a Rural Business, as notícias para o milho podem ser muito positivas. A previsão, deixa eu só abrir aqui, ampliar esse alerta para você. A previsão, vamos aqui continuar, a previsão é que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduza em mais de 0,4% a sua expectativa de área de plantio. E você está vendo aqui, de 38 milhões e 600 mil hectares, para 38 milhões e 400 mil hectares, ampliando de 3,5% para 3,9% a retração frente à safra de 2025-26. Então, antes a retração era prevista em 3,5%, agora ampliou para 3,9%. Mas não é daí que as melhores surpresas podem vir. Na visão da equipe de grãos da Rural Business, as melhores surpresas podem vir dos estoques. E aqui um outro estudo gráfico para você. O mercado espera que o USDA aponte estoques de milho entre uma mínima de pouco mais de 129 e uma máxima de 139 milhões e 700 mil toneladas em 9 meses de safra, com média de 137 milhões, que é o que você vê aqui, a média, Perceba que este volume confirma aumento de 16% frente aos registros de um ano atrás, quando o número apresentado era de 118 milhões de toneladas. E a pergunta é, faz ideia de quanto é a expectativa para o final da safra? 38%. Pois é, 38%, ou seja, estamos falando de uma possibilidade real das reservas americanas de milho ficarem cerca de 9 milhões de toneladas abaixo do previsto, caso este número seja confirmado, derrubando em cadeia as expectativas para 2027. Portanto, meu amigo, prepare-se, como está dito aí, para fortes emoções. Por quê? A nossa equipe de grãos vem investigando, como sempre, esse mercado e antecipa para você, baseado em fundamentos, o que efetivamente os números do USDA podem representar para o seu bolso. Então, acompanhe os alertas de mercado, acompanhe principalmente as análises de mercado que são publicadas em texto logo no começo da tarde, hoje um pouquinho mais tarde, por conta do relatório, e no começo da noite em vídeo, finalzinho da tarde, começo da noite, em vídeo para você ter acesso a todas essas informações. Bom, enquanto muita gente fala em grande oferta de café, a Rural Business revela onde está o verdadeiro desespero do mercado, hein? Você vai entender por que a qualidade virou o ativo mais valioso da safra e quem pode sair ganhando com esse cenário. Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Estamos de volta, 12h39, ao vivo, levando informação profissional do agronegócio para você pela Rural Business TV. E eu peço para você colocar aí o seu celular
né, aquele alerta para lembrar que a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui ao vivo, levando informação de qualidade para você, aquela que efetivamente vai te levar a tomar as melhores decisões, seja na área de grãos, na área de proteína animal, você que investe em empresas ligadas, direto ou indiretamente ao agronegócio, tem aqui a fonte segura, independente de informação. Bom, vamos lá. Enquanto boa parte do mercado continua repetindo a narrativa de que a oferta de café no Brasil é grande, a Rural Business produziu mais uma análise para mostrar aos operadores desse mercado porque a realidade, né, é bem diferente para quem precisa comprar café de qualidade. E ao acessar esse conteúdo na íntegra, você vai entender como as chuvas de junho estão mudando o cenário da safra brasileira. Além de atrasarem a colheita em diversas regiões, elas aumentaram a umidade dos grãos, dificultaram a secagem e levaram aí o risco de fermentação, comprometendo justamente aquilo que hoje vale mais no mercado, a qualidade. E é aí que começa o verdadeiro problema para os compradores e exportadores. Enquanto muitos destacam apenas os custos maiores enfrentados pelo produtor, a Rural Business revela onde está o maior desespero, na busca por lotes de alta qualidade. Quem conseguiu colher e armazenar um café superior pode estar literalmente sentado sobre um verdadeiro ouro negro. Mas essa não é a única informação importante. A nossa equipe também atualiza o cenário internacional e mostra como instituições que antes ignoravam esses riscos agora começam a reconhecer a influência do clima sobre o mercado. O Rabobank, por exemplo, passou a alertar para os impactos que o El Niño pode provocar sobre a produção de robusta no Sudeste Asiático, reforçando um cenário que a Rural Business já vinha antecipando em análises anteriores. Mas tem mais, você também vai acompanhar um levantamento exclusivo sobre as exportações brasileiras de café para o Japão. Você sabe quanto foi embarcado? Será que houve queda ou aumento no volume? E a receita? E o valor da tonelada? Saber o que esses números mostram revela a temperatura de um mercado que se movimenta diariamente e tem muita especulação e notícia plantada para encobrir os verdadeiros fundamentos, especialmente quando se trata de café de melhor qualidade. E a Rural Business encerra a análise com um alerta importante sobre o comportamento dos produtores e que pode estar sendo minimizado por compradores e exportadores. Você já percebeu que quem acompanha nossas análises sai na frente do mercado? Enquanto muitos ainda tentam entender o que está acontecendo, nossos assinantes foram preparados com antecedência para os impactos das chuvas sobre a safra de café. Nesta análise, mostramos como o excesso de umidade está comprometendo a qualidade dos grãos, elevando os custos da colheita e aumentando a disputa dos compradores pelos lotes de melhor padrão, o verdadeiro ouro negro do mercado. Também revelamos por que o retorno dos alertas sobre o El Niño reforça a atenção ao mercado global e fazemos um balanço exclusivo das exportações brasileiras para o Japão, um destino estratégico que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de reais em 5 meses do ano. Informação investigativa gera decisão mais segura e quem é assinante acompanha tudo isso antes do mercado. Todos os detalhes com gráficos exclusivos e o olhar investigativo da equipe de grãos da Rural Business você confere na análise completa, publicada em texto e em vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro+. Então, se você produz, comercializa ou investe no mercado do café, essa é uma análise indispensável para entender o que realmente está acontecendo e quais são os fatores que podem sustentar os preços nos próximos meses. E aqui está o título desta análise para você, disponível nas nossas plataformas, tanto em texto quanto em vídeo. E o título já diz muito, né? Café Brasil, comprador desesperado com os passos de tartaruga do produtor. Então, acesse esse conteúdo. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do café na Bolsa Brasileira B3. Vamos aqui direto abrir a B3, que eu repito, você tem acesso a B3, a Bolsa de Chicago, movimentos online nas principais bolsas do mundo, pela plataforma RB Pro+, a mais completa da Rural Business. Então vamos aqui, café Conilon, neste momento, na Bolsa Brasileira B3, operando em queda de 0,46%.
com a saca a R$ 1.065,15. Então, R$ 1.065,15 neste momento, mercado futuro do café na Bolsa Brasileira B3. O Arábica operando em alta, forte alta aqui de 7,26% a $351,40. Portanto, Arábica forte alta de 7,26% e o Conilon com queda de 0,46%. E eu reforço aqui para você, muito cuidado, muito conhecimento para poder operar no mercado futuro do café. Tem muito robô operando e isso afeta tremendamente a sua percepção de preço no físico. Então, para você que opera no físico, cuidado, se paute pelas análises de mercado, que como você sabe, você que acompanha, se você ainda não acompanha, fique sabendo, é baseada aí em fundamentos, em muita investigação, por uma equipe que opera há quase 40 anos nesse mercado. Então, conhece como ninguém e, principalmente, opera de forma independente. E aí tem toda a tranquilidade de levar você o que de fato está acontecendo. E tem alerta importante para você que opera no mercado do café. Vamos aqui ao alerta de grãos da equipe da Rural Business, vamos aqui. Olha, indicador Café Sul de Minas vale hoje 3% abaixo de 30 dias atrás. Vamos a esta informação que diz o seguinte: o indicador Café Sul de Minas da Rural Business, que representa uma média simples entre o valor máximo e mínimo registrado diariamente nesta região produtora do Brasil, registrou alta de 0,6% nesta segunda-feira e terminou os trabalhos na casa de R$ 1.630 a saca. Esse importante termômetro, para o mercado do café, que reflete aos operadores o que está acontecendo de fato com as cotações pagas ao produtor, confirma uma desvalorização de 3% em 30 dias. Porém, em comparação com a mesma data do ano passado, a perda é de 18%. Já no comparativo de 5 anos, atenção, a alta é de 20%. Então, você vê aí como muda a sua percepção. Deixa eu abrir aqui este alerta. Você vê como muda a sua percepção quando a Rural Business te oferece aí a ampliação da investigação desse mercado. Então, você vê, em 30 dias, a queda é de 3%. Lá em 29 de maio, a saca de café Sul de Minas estava R$ 1.685. Uma queda importante, 3%, fechando 29 de junho a 1.630. Porém, quando você investiga o intervalo de 5 anos, a queda anual é de 18%. Lá em 2025, na mesma data, R$ 1.990 a saca, agora 1.630. Porém, quando você vai aí para o intervalo de 5 anos, você tem um aumento de 20%, já que lá em 2022, no dia 29 de junho, a saca estava R$ 1.360. Veja lá em 2023, R$ 865. Saltou depois para R$ 1.405,24, o pico de R$ 1.990 em 2025 e agora R$ 1.630, a média do indicador Café Sul de Minas aqui da Rural Business. Portanto, informação importante para você que opera no mercado do café. No próximo bloco, a Rural Business TV vai falar de um assunto que interessa a todos que operam com leite. A Argentina realmente vai enfrentar o Brasil no OMC? Ou isso é mais uma narrativa? E ainda, os movimentos silenciosos das exportações de frango e carne bovina para as Filipinas, que podem esconder uma tendência importante para o mercado de proteína animal. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business
construiu o seu lema. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com a Rural Business TV, 12h49. E eu lembro a você que daqui a pouquinho, às 13 horas, pelo horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano libera 2 relatórios importantíssimos para você que opera com grãos aqui no Brasil. Então acompanhe desde já tem alerta importante publicado em nossas plataformas, antecipando aí para você o que pode vir nesses relatórios. E as análises que eu falei no começo da edição de hoje da Rural Business TV também já te preparando, né, e te alertando do que de fato vai impactar tanto no comércio de soja quanto na negociação de milho. Fundamental para você ter muito mais informação e não cair em narrativas. E, meu amigo, se você opera no mercado do leite, aqui está uma questão muito importante que merece a sua atenção. A Argentina realmente vai levar o Brasil à Organização Mundial do Comércio por causa das tarifas antidumping sobre o leite em pó? E, mais importante, isso muda alguma coisa para o mercado do leite aqui no Brasil? Na análise que está disponível em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, a equipe de pecuária da Rural Business separa os fatos da narrativa e mostra por que essa notícia, que ganhou destaque nos últimos dias, precisa ser interpretada com muito cuidado. As reportagens afirmam que a Argentina e o Uruguai estudam recorrer à OMC depois que o Brasil aprovou tarifas antidumping sobre o leite em pó importado. Mas existe um detalhe que pouca gente está destacando. A cobrança dessas tarifas continua suspensa. O governo brasileiro decidiu adiar a aplicação da medida enquanto avalia os seus possíveis impactos sobre a inflação dos alimentos. E você sabe, nós estamos num ano eleitoral e inflação de alimentos é tudo que um governo não quer. E isso muda completamente o cenário. A nossa equipe explica por que existe uma grande diferença entre anunciar a intenção de recorrer à OMC e, de fato, abrir um processo internacional. Além disso, mesmo que isso aconteça, disputas desse tipo costumam levar de 1 a 3 anos para serem concluídas, o que reduz significativamente qualquer impacto imediato sobre o mercado. Enquanto o debate político ganha espaço, a Rural Business volta a olhar para os números, para aquilo que efetivamente impacta no seu bolso. Nós vamos te mostrar um estudo exclusivo que revela as movimentações de leite e derivados da Argentina para o Brasil nos primeiros 5 meses deste ano de 2026. E olha, só para te dar um aperitivo, a Argentina sozinha respondeu por quase 60% de todas as importações brasileiras do setor. Vamos te mostrar também o estudo dos dados do Uruguai, que é o segundo maior fornecedor da indústria láctea brasileira. Você faz ideia da representatividade dos uruguaios nas importações de leite? Esses dados ajudam a explicar por que o tema desperta tanta preocupação entre os países vizinhos, mas também mostram o outro lado da história. O adiamento das tarifas continua aprofundando a dificuldade enfrentada pelos produtores brasileiros que convivem com custos elevados e forte concorrência do produto importado. Na análise completa, a Rural Business apresenta um estudo que confirma por que esse assunto vai muito além do embate diplomático, muito além da política. Você vai entender os interesses envolvidos, o peso das importações no mercado brasileiro e por que é preciso separar o discurso político da realidade comercial. Então, se você atua na cadeia do leite ou acompanha o mercado de proteínas, esta é uma análise muito importante para que você possa compreender o que de fato pode mudar. E o principal, o que dificilmente vai mudar no curto prazo. E tudo isso, claro, impacta diretamente no seu bolso. Por isso, aqui está o título da análise, leite aqui. A Argentina levará a OMC a questão das tarifas antidumping brasileiras? Exatamente essa é a pergunta, que precisa ser respondida. E o que de fato isso impacta no seu bolso agora? É isso que a Rural Business apresenta para você na análise integral que está disponível tanto em texto quanto em vídeo em nossas plataformas. E você sabe que somente sendo assinante da Rural Business você tem acesso a esse conteúdo. E tem alerta importante para você que opera no mercado do leite. Vamos aqui. São alertas diários publicados por nossa equipe de pecuária. Diz o seguinte: exportações de leite e derivados para a Venezuela continuam caindo. Bom, a gente sabe que a Venezuela, neste momento, passa por uma tragédia
né, humanitária terrível, fruto do regime socialista, um terremoto, né, que matando milhares de pessoas. E aí, claro, a gente avalia aqui essa questão comercial, trazendo para você essa informação. Os exportadores brasileiros de leite e derivados que operam com vendas para a Venezuela continuam diminuindo os embarques de janeiro a maio de 26. Ao total, foram exportados 810 toneladas, quase 811 toneladas para os venezuelanos, uma redução de 4,6% em um ano. Lembrando que os números são baseados na divulgação do Ministério da Economia, tá? Que são investigados sistematicamente pela equipe de pecuária da Rural Business. E esses números mostram que o faturamento dos exportadores, né, chegou a $1.750.000, ou 9 milhões de reais. A tonelada foi negociada pela média de R$ 2.161, ou R$ 11.152, lembrando aí que estamos falando de janeiro a maio deste ano. E aqui está, né, está o gráfico que mostra esse comparativo de 5 anos, de 2022 até 2026. Veja só, o pico, né, foi visto lá em 2022 com 1.540 toneladas de leite e derivados exportados a partir do Brasil para a Venezuela. E agora, né, uma redução anual de 4,6%, apenas 810 toneladas. E em 5 anos, essa queda ultrapassa os 47%. Claro que reverbera aí na receita, né, dos exportadores, uma queda de quase 6% em um ano e de praticamente 54% em 5 anos. Isso em dólar. Em reais, a queda em 5 anos chega a 53% e ultrapassa os 16% no ano. E aqui o valor da tonelada, né, de leite e derivados exportada do Brasil para a Venezuela, que apresenta queda de 1,4% em um ano e de 12%, 1,4% em dólar e de 12% também queda anual, só que em moeda nacional. Portanto, uma informação aqui para você que opera no mercado de leite, falando das exportações para esse destino especificamente para a Venezuela. Vamos mudar de assunto, porque enquanto boa parte do mercado acompanha apenas os grandes compradores de proteína animal, movimentos silenciosos estão acontecendo no mercado de proteína animal aqui do Brasil. E vamos destacar o que está acontecendo com as Filipinas. E olha, o país asiático vem ampliando as suas compras tanto de carne de frango quanto de carne bovina aqui do Brasil, consolidando um avanço que merece a atenção de quem acompanha o mercado exportador. Nas vendas de carne de frango, por exemplo, os embarques brasileiros registraram o maior volume da história para o intervalo de janeiro a maio, e praticamente tudo do tipo in natura. Na carne bovina, não foi diferente. As exportações atingiram novo recorde para o período, tanto em faturamento quanto em volume. E análise completa disponível para você nas plataformas RB Pro e RB Pro+, a equipe de pecuária mostra os estudos gráficos. O que e isso, né, que nós vamos apresentar para você quando você tiver acesso, vai muito além dos números e simples recordes estatísticos. Você vai entender como os mercados, que normalmente passam despercebidos, estão ganhando importância na estratégia dos exportadores brasileiros. E por que acompanhar esses movimentos, aparentemente assim, né, não vai me chamar muita atenção, pode te ajudar a antecipar tendências na demanda internacional por proteína animal. Então, são movimentos discretos, silenciosos, mas que podem dizer muito sobre o futuro das exportações brasileiras. E ter acesso a esse tipo de informação com antecedência te coloca à frente dos concorrentes e garante negociação muito mais eficiente e chances de aumentar a sua margem de lucro. Então, não perca a oportunidade de acessar esta análise na íntegra e que tem o título aqui para você: Movimentos silenciosos na carne de frango e na carne bovina. Então, eu recomendo que você que opera com o mercado de proteína animal como um todo, acesse também esta análise que está com informações muito importantes para um destino aparentemente pequeno, mas que pode indicar aí movimentações bastante relevantes para exportação de proteína. E vamos aqui saber agora quais são os destaques, né, da equipe de pecuária da Rural Business para o mercado do frango. Vamos aqui.
Filipinas adquirem volume recorde nas compras de carne de frango, né? Que é justamente aqui o destaque que eu trouxe para você nesse alerta, então, nessa análise. Você vê que o alerta traz aqui, né, esse ponto, o destaque das Filipinas, carne de frango, mas tem também a carne bovina. Então vamos aqui, exportações de carne de frango para a África do Sul, veja o que aconteceu. Um outro destino investigado pela equipe de pecuária da Rural Business que mostra que a África do Sul atualmente é o 5º maior comprador de carne de frango dos exportadores brasileiros. Você sabia disso? Pois é, informação importante para você. Ampliou as aquisições no acumulado de janeiro a maio de 2026. No período foram embarcadas 159 mil toneladas, um volume 21,9% maior frente ao registrado em 2025. E tudo do tipo in natura. E quanto que movimentou? Vamos direto aqui para o estudo gráfico, né? Mostrando para você esse alerta da equipe de pecuária da Rural Business. Aqui você tem, no gráfico, o volume. Veja aqui, né? Olha o salto que deu de 2025 para 2026, esse intervalo de janeiro a maio. Então, a África do Sul, 5º maior comprador da carne de frango exportada pelos frigoríficos a partir do Brasil, teve um salto de quase 22% em um ano, de 130.480 toneladas para 159 mil toneladas. Essa exportação também gerou um aumento aí de 11% no faturamento desses frigoríficos, que atingiu aí 94.670.000 dólares. Em moeda nacional, por conta do câmbio, uma leve queda de 1,2%, fechando em 488.500.000 reais. E aqui está o valor da tonelada, a média, em queda de 8,9% em dólar e de 19% em reais. Em dólar, foi negociada a 595 e em moeda nacional a R$ 3.072 de média, portanto, carne de frango exportada pelos frigoríficos que operam aqui no Brasil para esse destino, a África do Sul. Portanto, você tem aqui na Rural Business informação de qualidade que mostra o que está acontecendo aí na sua região, na sua praça produtora, mostra também o que está acontecendo no Brasil como um todo, América do Sul, Mercosul, Estados Unidos, Austrália, grandes países compradores e também exportadores aqui do Brasil. Então, eu te convido a acessar esse QR Code que aparece na sua tela, porque é através dele, se você estiver assistindo pelo YouTube, que você pode se tornar assinante da Rural Business. Eu te convido a conhecer todo o conteúdo produzido pelas equipes de grãos e de pecuária da Rural Business, que há quase 40 anos opera nesse mercado de forma profissional, totalmente independente. Se você estiver assistindo, né, a Rural Business TV do seu celular, faça um print desta tela e na sua galeria de imagens, quando você abrir, né, os celulares, tanto iPhone quanto Android, eles automaticamente te dão a opção de abrir o link. Então, facilita a sua vida. Combinado? 1h02, olha, o relatório do USDA já está sendo publicado, a nossa equipe de grão já está trabalhando para levar informação atualizada para você. Então, eu te convido, no final da tarde de hoje, você assistir às análises de mercado de soja e de milho, trazendo para você o que efetivamente vai impactar no seu bolso. Combinado? Então, o nosso encontro marcado é amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Rural Business TV, trazendo o que de mais importante está acontecendo no agronegócio. A gente se vê amanhã.